imagem e semelhança fica. Quanto mais próximo, quanto mais eu me achego ao Senhor, melhor esta imagem fica e eu me torno parecido com o Criador. Então, é muito interessante, é muito importante entender o Criador. Então, é muito interessante, é muito importante entender: todo homem, toda mulher é imagem e semelhança de Deus. Seja ele alguém muito alto na sociedade, ou seja alguém que a sociedade nem enxerga, todos estes são imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem em si algo de Deus, tem uma marca que nós podemos dizer, uma marca divina dentro desse indivíduo. Que marca seria essa? O espírito do homem, né? Ninguém pode dizer que uma pessoa, por não ser cristã, por não professar a mesma fé que nós, ela não tem um DNA divino nela, né? O ser humano, ele é dotado de uma assinatura divina em seu corpo, né? E o que é isso? O seu espírito e sua alma dentro, né? Ele identifica com o ser humano com Deus. Então é muito importante a gente entender isso. O homem, ele é natural, porque foi criado com meios da terra, né, do pó da terra, mas também é espiritual, isso independente. Todos de maneira melhor, igual. Às vezes a gente tem um conceito: as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou, as pessoas têm que gostar de mim da maneira que eu vim ao mundo assim, eu nasci assim, eu não vou mudar para agradar os outros. É um pensamento seu. Contudo, eu preciso entender que da mesma forma que você é a imagem e semelhança de Deus, o outro também é. E nos relacionamentos ao longo da vida, nós temos que aprender a ceder para poder ganhar mais à frente. Então é muito importante entender: todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, merece respeito, merece ser tratado com dignidade. Isso é muito importante. Às vezes nós achamos que quem tem que ser cuidado, tratado, amado, respeitado é só os crentes, só os irmãos da mesma fé, da mesma igreja, e os demais a gente hostiliza. O nosso maior testemunho, a maior capacidade que nós temos de ganhar alguém para Cristo é com o nosso modo de viver, como as pessoas estão enxergando a nossa vida. Mas como é que alguém vai se achegar a Cristo se eu hostilizo essa pessoa? Então, entender que imagem e semelhança de Deus são todas as pessoas é muito, muito, muito importante. Tá? Não tem como eu falar para você assim: olha, aquela pessoa ali, ela não é digna de misericórdia, não é digna de amor, não é digna de afeto, aquela pessoa é isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu preciso entender que todos fomos criados imagem e semelhança de Deus. Só que alguns de nós fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor e procuramos entender e aperfeiçoar em nós o que o Criador quer de nós, e outras pessoas estão distantes disso, tá? Então, às vezes há um erro muito difícil, um erro intratável, né? Às vezes as pessoas cauterizam a mente achando que só quem tem que ser tratado bem é os irmãos de fé, né? Então, se você pensa ou pensava assim, procure corrigir isso, porque todos somos criados em imagem de Deus e merecemos ser tratados com dignidade e respeito, independente de religião, de raça, independente de condição econômica, condição social, independente se é um alto executivo ou se é um mendigo que está na rua. Todos são imagem e semelhança do Criador, ok? O homem também foi criado como um ser relacional, né? O homem foi criado
pregações gostam de conjecturar que Adão se sentiu sozinho por ver que os animaizinhos tinham as suas companhias. Adão olhou ali para o elefante e viu que ele tinha o seu par, olhou para a girafa e viu que tinha seu par, olhou para os animais e Adão se sentiu solitário. As escrituras não ensinam isso. As escrituras não mencionam esse sentimento de solidão. Isso é uma conjectura que é feito constantemente para tentar justificar a criação da mulher. Contudo, o homem não é completo sem a mulher. Então Deus cria o homem para ajudá-lo naquela missão, né? E aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea, né? E quando você lê a expressão adjutora idônea, você entende o quê? Essas duas expressões no hebraico dá a ideia de que os dois estão um olhando para o outro de frente na mesma altura. Deus deu ao homem uma mulher na mesma altura, né? Então não é um maior do que o outro, um está acima do outro, um manda mais, o outro manda menos. Não, os dois têm a mesma capacidade diante de Deus, né? Deus cria o homem então para relacionamento. Às vezes me preocupa um pouco quando eu vejo na igreja pessoas que ficam isoladas. Não, irmão, eu vou na igreja, eu fico ali sentado no meu cantinho, dou meu glória a Deus, dou meu aleluia, oferto, dizimo, eu entro e saio e ninguém me vê. Isso preocupa um pouco, por quê? Porque nós fomos criados para relacionamento, né? Só que relacionar-se com pessoas, com seres humanos e principalmente com crente é um pouco difícil, né? E às vezes a gente acaba desistindo de se relacionar pela dificuldade que os nossos irmãos têm às vezes de entender algumas coisas, ou de entender pontos de vistas diferentes. Só que nós temos que entender que ser igreja é relacionamento. Eu não posso ser igreja sozinho, eu não posso ser igreja isolado. E isso é uma característica que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, precisamos melhorar. Uma coisa que eu sempre venho dizendo é a comunicação, ela tem que ser melhorada. Por quê? Se nós não melhorarmos a comunicação que temos entre nós, igreja, fica muito difícil termos relacionamento. Então, relacionamento é parte do que Deus projetou na criação do ser humano. Agora, se eu opto por não me relacionar porque as pessoas me machucam, isso se torna um pouco difícil, né? Porque machucar ao longo da vida nós seremos, né? Contudo, se eu fosse olhar para as feridas que tenho ou que me fizeram, para medir se vou me relacionar com alguém ou não, Jesus não teria concluído a obra na cruz do Calvário, porque ele foi ferido, ele foi escarnecido, mas mesmo assim, na cruz ele ainda teve relacionamento, na cruz ele teve interação. Se o nosso modelo é Jesus, Jesus nos ensina que eu devo ter relacionamentos, mesmo que eu esteja ferido. Às vezes as pessoas falam, tem que tratar a pessoa primeiro para ela se relacionar. Tem gente que acaba se isolando tanto que se torna intratável. Então nós precisamos, e Paulo vai mencionar isso na sua carta aos Tessalonicenses, vai mencionar isso a Timóteo, também em especial nas recomendações pastorais. Tem gente que acaba se tornando intratável. Então eu preciso entender que relacionamentos saudáveis, eles curam, né? Todos já ouvimos falar, por exemplo, do poder de um abraço, por exemplo, né? Todos nós já ouvimos falar do poder da risada, você se alegrar uns com os outros. Então é muito interessante observar que relacionamento faz parte do viver do cristão. Nós temos pessoas que às vezes são difíceis de se relacionar, né? Porque são pessoas que já vêm de muitas amarguras ao longo de sua vida, e quando vai tentar qualquer tipo de relacionamento, ela despeja essas amarguras dos outros. Só porque a pessoa tem esse problema, nós vamos abandonar essa pessoa no meio do caminho? Não posso, porque se eu pensar assim, eu não sou cristão de fato. Então, uma coisa que eu venho ao longo desses meus anos trabalhando no SUS, né? Uma das coisas que você aprende é ouvir. Se você não ouve, você não atende a demanda correta. E isso seria interessante nós aplicarmos na igreja. Aprender a ouvir melhor, ouvir, entender, captar a mensagem que está sendo proposta, para poder depois transmitir uma resposta, um recado de Deus, uma palavra amiga. Nós ouvimos pouco e falamos muito, não é? E a Bíblia diz que nós não devemos nos precipitar com as palavras, né? Então,
temos que tomar cuidado. Ouvir é muito importante nos relacionamentos. Talvez nós tenhamos um déficit de relacionamento na igreja ou nas nossas relações familiares, porque ouvimos pouco, né? Então, é muito importante relacionar-se. Antes de relacionar-se na igreja, o relacionamento familiar também deve ser muito bem pautado, né? Até porque a igreja, ela é uma extensão do que acontece lá dentro da sua casa. Então é muito importante entender que as relações, a comunicação, ela deve vir já de antes. Quando a gente fala assim, por exemplo, o seu culto começa em casa, não é? O que começa em casa com o seu culto? Né? Você vai acabar de brigar na sua casa e vem para o culto e quer que Deus abençoe e faz maravilha. Não, né? Então se o culto começa em casa, eu já tenho que vir de lá salmodiando, meditando, orando, com bons relacionamentos familiares. A pior coisa que tem é você, por exemplo, naquela noite você é o pregador da noite, mas você não está bem com sua esposa, você não está bem com seus filhos e quer pregar o quê? Nós somos seres dotados de relacionamento. Nós precisamos melhorar essa ferramenta, essa capacidade, para poder fazer as coisas para Deus, né? Às vezes nós temos pessoas que nós não gostamos, e não gostamos às vezes de tabela, né? Fulano não gosta da pessoa, eu também não gosto. Mas se eu procuro desenvolver relacionamento com a pessoa, eu acabo descobrindo que não é que eu não gostava, eu não a conhecia. Jó, no capítulo 42, ele fala uma coisa espetacular, né? Quando Deus vira o quadro de Jó, muda a situação de Jó, ele vai dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço de andar com Ele, de estar perto dEle. Ouvir falar de alguém e criar um conceito a respeito dessa pessoa é uma coisa, estar com esta pessoa, andar com ela é outra coisa. E às vezes nós criamos conceitos relacionais de ouvir falar. Eu ouvi falar que fulano é assim, 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 vou me manter longe dele. Eu ouvi falar que fulano é agradável, é bom, é gente fina, eu vou me aproximar dele, mas eu não me relaciono. Então eu não preciso ficar criando estereótipos, conceitos pelo que os outros falam. Eu preciso ter a capacidade de me relacionar. Nós somos de uma igreja pequena e poderíamos sim ter relacionamentos melhores. Contudo, às vezes, e aí você pode dizer para mim, né? Mas isso tem em todo lugar. Nós temos as panelinhas, os grupinhos, e isso mina as nossas capacidades de relacionamento. Nós precisamos melhorar isso, procurar ter relacionamento com todos. Quando eu aprendo a ter relacionamento, às vezes um simples a paz do Senhor, um cumprimento, né, um aperto de mão, um abraço, isso já abre um leque de possibilidades de relacionamento, né? E às vezes nós temos crentes que vêm à igreja e procuram passar desapercebidos, ou às vezes a pessoa ela vem mesmo já na missão do 007, ela entra e sai e ninguém nem percebe. Isso tem que ser ajustado, né? Porque nós fomos criados para relacionamento. Quantas pessoas sofrem hoje de transtornos mentais, né? Doenças mentais? Por quê? Talvez por falta de relacionamentos saudáveis, ou que foi machucado, ferido, né, em algum relacionamento de amizade, de afeto, ou conjugal, ou coisa parecida, né? E às vezes a pessoa precisa ser curada. O medicamento vai curá-la? Pode ajudá-la, né? Existem muitos medicamentos que são passados para esse tipo de coisa. Mas bons relacionamentos, relacionamentos de cuidado, de carinho, de atenção. O ser humano foi chamado para esse tipo de relacionamento. Só que nós às vezes escolhemos nos isolar, né? Então é muito importante entendermos que o Senhor nos criou para termos relacionamento, né? Eu costumo brincar um pouco quando a gente fala da queda, que quando Eva dá ouvido à serpente, houve algum problema de comunicação na primeira família, né? Porque se Eva resolveu ouvir a serpente, qual foi a comunicação que Adão teve com ela, né? Sobre aquela árvore e aquele fruto? Você vai ler nos escritos mais à frente nas escrituras, no Novo Testamento principalmente, nas cartas paulinas, o pecado é sempre atribuído a Adão. Foi Eva quem comeu o fruto, mas é Adão que é responsabilizado. Por quê? Deus deu orientação para Adão, Deus falou com Adão, Deus disse a Adão o que devia ser feito. Contudo, Eva pareceu estar um pouco desavisada, Eva pareceu não se importar muito,
Ou então, porque o texto bíblico não deixa muito claro isso, talvez Eva nem soubesse da recomendação. Então, é muito interessante, logo na primeira família, no primeiro caso de pecado no mundo, houve um problema sério de comunicação. Só que o ser humano vem passando ano após ano, geração após geração, e ele vem repetindo o mesmo erro de não se comunicar. Quantas vezes a gente vê um irmão indo à beira do precipício? O irmão vai falhar, vai cair, vai abandonar a fé, o irmão vai quebrar a cara. Mas eu fico olhando e dizendo, vamos ver, quem sabe Deus não livra ele, quem sabe Deus não manda um anjo do céu e fala, para meu filho, Deus usou a jumenta, quem sabe Deus não usa aí algum outro animal, né? Aparece lá um pernilongo e fala no ouvido dele, não é? E fala, para com isso, não é verdade? Vocês dão risada, mas quem sabe Deus... E às vezes eu estou vendo que o irmão está caindo, mas não falo nada. Eu faço igual Adão e Eva. E aí Adão nos ensina tanto da nossa natureza, quando Deus vai perguntar para Adão, Adão, o que aconteceu? Ele falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, não fui eu não. E a gente faz a mesma coisa até hoje. Explode um problema, né? Estoura uma situação. O que a gente faz? Foi o outro, não fui eu. Quando eu tenho parte naquilo, eu tenho responsabilidade naquilo. Quando eu vejo, por exemplo, que algum projeto, algum trabalho na igreja, quando eu vejo que alguma situação, o culto, por exemplo, quanto de nós já falamos, o culto está meio murcho, meio ruim, né? Mas eu tenho parte naquilo, eu tenho responsabilidade naquilo também. O culto coletivo, ele já tem esse nome mesmo, coletivo, não é? Então, você vem cultuando individualmente e aqui todo mundo junta o seu culto e nós temos que fazer um culto agradável ao Senhor, né? Isso vai de relacionamento. Quantos de nós às vezes participamos de reuniões, né, de cultos a Deus? Se eu não amadureço isso, fica muito difícil, né? Se eu detenho só comigo o saber, não é? É muito difícil, eu preciso transmitir esse saber, tá? O homem, ele é criado também para cuidar, cultivar e administrar a terra, né? O homem, ele é um mordomo de Deus aqui na terra. Isso é muito interessante, porque a igreja, os crentes deveriam ter em mente que nós temos responsabilidades sociais e ambientais. Nós cuidamos do meio em que vivemos, nós administramos bem os recursos que Deus nos dá. Isso foi dado para nós como responsabilidade no Éden. Então, é muito interessante as responsabilidades que temos. Se o meio ambiente está tão degradado, né, se as coisas não estão muito bem nos nossos países, na nossa cidade, qual a responsabilidade da igreja nisso? Total. Porque nós fomos criados para cuidar disso. O mundo está desordenado. Qual o papel do ser humano? O papel do ser humano seria governar o mundo, né? Então, é muito interessante que da mesma forma que o homem foi criado para cuidar, administrar o jardim, nós estamos aqui nessa terra para cuidar e administrar as coisas que Deus nos deu. Às vezes eu vejo gente que, um exemplo bem simples, pega um animal de estimação para criar, e a pessoa não dá conta daquele animal, e quer dar conta de uma vida inteira. A pessoa não dá conta às vezes de uma coisa ali, de um bichinho de estimação, mas quer dar conta da vida dos outros, por exemplo, né? Então, você foi criado para ser mordomo de Deus, cuidador das coisas que Deus pôs aqui. Cuidar do meio ambiente, né? Não ser um desperdiçador. Se tem uma coisa que o ser humano tem feito ultimamente, principalmente os crentes, é desperdiçar recurso, né? E nós temos compromisso com Deus a respeito disso. Nós temos compromisso ambiental a respeito disso, né? De não desperdiçar. Observe os milagres de Jesus, por exemplo, relacionados à multiplicação dos pães. Jesus faz esse milagre 2 vezes.
Os restos, né, os pedaços de pão que sobram, o que Jesus orienta? Recolhe. Por quê? Não pode jogar fora. E às vezes nós desperdiçamos tanta comida, desperdiçamos água, né? Eu já dei esse exemplo aqui na escola dominical, os irmãos que gostam do banho demorado, né? Desperdiça uma água lascada, né? E joga água ralo abaixo, não tem compromisso com nada, né? Então isso é muito perigoso. Eu preciso entender que eu tenho um compromisso ambiental, eu tenho um compromisso social, eu preciso compreender essas coisas. Eu sou um administrador dos recursos de Deus aqui na terra. Nós desperdiçamos dinheiro. Dinheiro é um recurso que Deus tem nos dado. E às vezes fazemos mau uso do dinheiro, compra o que não precisa, na hora que não é para comprar. Nós somos chamados para sermos mordomos da criação de Deus, né? Então é muito perigoso essa nossa característica desperdiçadora. Como que eu consigo controlar isso, Tiago? A palavra de Deus ensina em Gálatas capítulo de número 5, na relação do fruto do Espírito versus as obras da carne. Uma das partes do fruto do Espírito é domínio próprio. Ore a Deus: Senhor, me dê domínio próprio, me dê a capacidade de não jogar fora os recursos que o Senhor está me dando, me dê a capacidade de administrar o meu tempo. Nós gastamos aqui uma aula em fevereiro, se não me falha a memória, e falamos um pouco sobre o desperdício do tempo. Né? Ficamos ociosos ou então gastamos tempo com coisas desnecessárias. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo com o tempo que recebemos de Deus? Alguns de nós estamos torrando o nosso tempo com série, vídeo, TV e uma série de coisas, gastando tempo com tudo que às vezes não precisava e poderíamos estar talvez nos edificando um irmão. Aprenda a administrar o tempo que Deus te deu. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para a família, tenha tempo para o trabalho. Quantos estão em home office, né? Você também não pode esquecer-se que você tem que ter o seu tempo de trabalhar, você tem que ter o seu tempo de lazer. A Bíblia ensina que nós temos que ter um tempo de descanso. O ser humano não foi criado para trabalhar de domingo a domingo, 24 horas por dia. O ser humano foi criado também para ter descanso, né? Dormir bem. Aprenda a administrar. Ah, Tiago, eu sou desordenado, eu não tenho muita condição de arrumar isso. Ore ao Senhor, peça ao Espírito de Deus: Senhor, me dê domínio próprio, me dê capacidade de não desperdiçar os bens que o Senhor me dá. Né? O tempo é um bem precioso, a família é um bem precioso, o recurso que Deus te dá através do seu emprego, né? o seu salário é um bem precioso. Peça a Deus domínio próprio e entendimento para você administrar os recursos que Deus te dá. Nós temos uma última característica, que o homem é criado um ser social. Ele não foi criado para viver sozinho, né? Eu fui falando disso ao longo do ser racional, né? Mas ele não foi criado para ser sozinho, ele foi criado para viver em sociedade. Quando você trabalha, por exemplo, na área da saúde, e você vê alguns colegas que vão compartilhando com você informação de gente que está no isolamento e está pirando, né? Porque está em casa e não consegue se relacionar. Quantas pessoas estão tomando atitudes impensadas, estão ficando depressivas, estão se tornando ansiosas, estão tendo crises de pânico, porque estão isoladas. O ser humano não foi chamado para ficar enjaulado, o ser humano não foi chamado para ficar trancado, nós fomos chamados para viver em comunidade, em comunhão. A nossa igreja tem por primeiro nome comunidade, né? Uma das ideias de comunidade é ter as coisas em comum. E nós precisamos aprender nos nossos relacionamentos a termos as coisas em comum, né? Aprenda a viver comunitariamente, né? Mas às vezes a pessoa fala: mas eu tenho dificuldade de dividir o que eu tenho dificuldade de partilhar, de compartilhar. Peça a Deus, ore ao Senhor: Espírito de Deus, me ajuda a ter um coração mais grato, a ter um coração compartilhador, né? Porque às vezes nós temos pouco e partilhamos o pouco que temos, e o pouco que temos se torna muito, né? Então eu preciso aprender a compartilhar também. Nós somos chamados para viver em comunidade, a viver juntos, tá? É muito importante essas características do homem, né? Principalmente na nossa questão da igreja, que nós não estamos tendo nossos cultos presenciais, né?
Nós temos as nossas lives e é muito bonito a interação dos irmãos ali, né? Quando vai entrando, um cumprimentando o outro, né? Glorificando a Deus. Por que isso? É a nossa falta de não estarmos perto, né? Então nós queremos de alguma forma compensar isso. Entenda então que o ser humano, ele é a coroa da criação. Ele foi criado por Deus para uma obra excelente, extraordinária, né? E precisamos compreender isso. Não rejeite ninguém, não despreze ninguém, por menor que seja, ou talvez às vezes nós rejeitamos as pessoas por aparência, né? Não fui com a cara dele. Eu já vi crente usando uma expressão que não é do nosso meio, né? O santo não bateu, né? Crente falando que santo não bate, né? Irmão, misericórdia, né? Que santo que você está falando? Sendo que todos nós, aos olhos do Senhor, somos santos, tá? Então, tenha esse entendimento de que não é que o santo não bateu, não é que... Às vezes nós criamos antipatia de graça, né? Então, aprenda a conviver com o que é diferente, né? Nós não somos iguais. Domingo, na pregação, eu disse que Deus nos chamou para vivermos em unidade e não em uniformidade. Isso é um conceito da humanidade também. Nós somos criados diferentes. E essas nossas diferenças não são para nos separar, essas diferenças são para nos unir. Por que as diferenças devem nos unir? Porque o que eu tenho, o outro talvez não tenha. E nós vamos nos complementando. E essa é a beleza do corpo de Cristo. A diversidade de tarefas, atribuições e dons que Deus entregou aos homens. Então aprenda a viver com o que é diferente, a respeitar o seu irmão e a sua irmã. Aprenda a conviver com aquilo que não é igual a você ou que não é padrão para você. Nós criamos padrões, estereótipos, nós criamos situações que não era para ser do nosso costume, do nosso feitio, né? Nós teríamos que aprender a viver melhor juntos, tá? Então, precisamos compreender que a graça de Deus, né, a misericórdia de Deus, alcançou a nós todos. Nós recebemos um mesmo perdão, fomos todos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos redenção pelo mesmo sangue, a cruz de Cristo é suficiente para mim e para você, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, na minha e na tua vida. O que é que nós temos de tão diferente, de especial uns dos outros? Nós precisamos aprender uns com os outros, né? E isso é uma tarefa difícil. Relacionamento é muito difícil. Quando você vê alguém que chegou ali nos seus 40, 50 anos de casado, sempre há aquela pergunta: qual o segredo disso? Né? E aí cada relacionamento tem o seu segredo. Não tem um segredo padrão, né? Cada relacionamento vai ter o seu segredo. Então, às vezes nós temos amigos de muitos anos, né? Eu tenho amigos há 10 anos, há 20 anos. Poxa, nesses 10, 20 anos, você nunca brigou, você nunca discutiu, nunca teve uma situação de indiferença? É lógico que há. Só que o vínculo que nos une é mais forte do que as nossas diferenças. Às vezes a nossa diferença é mínima e nos afasta. E o vínculo é maior. O vínculo tem que ser maior. Então não permita que as pequenas diferenças te afastem do seu irmão, as pequenas diferenças te afastem do convívio familiar ou da igreja. Nós precisamos ter vínculos fortes entre nós. A igreja só cresce. Quando você lê Atos capítulo de número 2, você só vai ver a igreja crescendo por conta de uma questão só. Eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Eles eram todos iguaizinhos, robotizados? Não. Eles tinham as suas diferenças. Contudo, eles resolveram viver em comunidade e aproveitar o melhor que cada um tinha. E é isso que nós temos que aprender, a viver em comunidade e aproveitar o que há de melhor em cada um de nós, né? Um canta bem, o outro prega bem, o outro tem uma chamada bonita, linda na intercessão. Vamos aproveitando isso, né? Essas dádivas que Deus tem nos concedido. Hoje, a ideia principal de hoje era só resgatar um pouco de onde nós paramos, que foi com a criação do homem, né? O homem e a mulher. E aí na próxima semana eu pretendo dar sequência na aula, falando um pouco da criação da mulher, né? Falando um pouco da criação da mulher e falando já da queda do homem. A
questão do pecado, né? Então hoje só foi uma degustação para a gente poder se localizar onde nós paramos. Nossa última aula foi em 15 de março, né? Nosso pastor Júlio, que deu a aula falando um pouco sobre a questão do casamento, né? Eu não estava por aqui, e o pastor Júlio muito sabiamente conduziu a aula em 15 de março, e desde então nós ficamos sem. Então, ouvindo alguns irmãos, alguns conselhos de alguns irmãos, os pedidos de alguns irmãos, nós decidimos retomar a escola dominical, né? E se Deus nos der graça, nós vamos, e creio que vai dar graça, né? Nós vamos seguir em frente. Nós temos então, para a próxima aula, e aí eu deixo para a meditação de vocês, Gênesis 2, do versículo 18 ao 25, como Deus criou a mulher. Eu quero falar um pouco sobre esse aspecto, como Deus criou a mulher, particularidades que Deus colocou nessa criação, tá? E aí, se houver tempo, a gente começa a falar de Gênesis 3. Mas o conselho que eu dou a você é leia Gênesis 2, do versículo 18 ao 25. Se você tiver alguma dúvida no texto, anote. Se você tiver alguma dúvida nesse texto de Gênesis 2, 18 a 25, anote e dentro do que for possível, nós vamos ir respondendo e falando, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu agradeço muito os irmãos que estão conosco nessa aula. Deus abençoe a todos. Deus nos guarde. Deus te dê um domingo abençoado. E antes de encerrar aqui a minha fala, eu quero convidar você daí de onde você está, que nós façamos uma oração. Oração esta especial para nós orarmos, apresentarmos a família do presbítero Edmilson, né? Como a boa parte dos irmãos sabem, a nossa irmã Marilene passou para o Senhor ontem, né? E nesse momento deve estar ocorrendo o sepultamento. Então eu convido os irmãos aonde os irmãos estão para nós orarmos, né? Pela família, pelo presbítero Edmilson, pela Priscila, o Elvis, né? Nora, genro, neto, para que Deus envie conforto e consolo, né? Não é um momento fácil que estamos vivendo, né? E o Senhor sabe de todas as coisas. Então, aonde você estiver, ore comigo para Deus enviar consolo a esta família nesse momento, amém? Pai de graça, bondade e misericórdia, é no nome santo de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, que nesse momento de dor, de luto, de angústia, alcance a família do nosso irmão Edmilson, a Priscila, o Elvis, Nora, genro, neto. Senhor, palavras nossas não trazem conforto, não trazem alívio, mas o Teu Espírito Consolador tem poder de entrar nos corações e trazer conforto, consolo, alívio àquelas almas, aquelas pessoas que estão enlutadas nesse momento. Pai de graça, nós nos solidarizamos com a família do presbítero Edmilson pela perda da nossa irmã Marilene. Nós perdemos aqui, mas certamente o céu ganha uma guerreira, né? Ela termina a sua jornada, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e a nós que aqui estamos, caminhamos e seguimos, certos de que em breve nos reencontraremos com ela, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Senhor, dá conforto e consolo à família, aos amigos, é o nosso pedido no nome de Jesus. Sê com todos para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Marininha vai dar alguns anúncios agora e fique com ela aí agora um pouquinho, tá bom? Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Que aula maravilhosa. Graças a Deus, nós rendemos graças ao Senhor por essas mídias sociais que nos permitem, em meio a essa pandemia, não ficarmos sem ensinamento da palavra do Senhor. Irmãos, a pedido de alguns alunos, antes de passar os anúncios, fique à vontade, não tem o irmão Luciano aqui ansioso para passar a sacolinha, como o pastor Tiago sempre diz durante as aulas, mas tem aí agora aparecendo na sua tela, certinho a conta da igreja, para você poder fazer a transferência da sua oferta, para você poder colaborar, oferta, dízimo, fique à vontade, esta conta é da igreja. Não é do pastor Tiago, muito menos do pastor João, é da igreja. Então fique à vontade
para ofertar agora, neste momento, na casa do Senhor. A tela vai ficar aí, enquanto eu vou dando esses anúncios. Para você que gostou da aula de hoje, a aula ela teve 1 hora, curte lá no nosso canal, nas redes sociais, compartilha com alguém. Se você for, meu Deus, que aula linda, que aula maravilhosa, envie o link dessa aula para alguém, certo? Deixa com que o Senhor ministre a vida de outras pessoas através da sua vida. É um clique. Você vai lembrar agora, nossa, essa aula foi uma bênção, vou compartilhar com alguém. Olha, Deus falou no meu coração, acredito que Deus vai falar com outra pessoa. Compartilhe e também se inscreva no canal. Ah, Marina, mas vocês falam isso toda hora, por que eu vou ficar me inscrevendo no canal? Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque nós vamos estar interagindo um pouco mais com os irmãos. Nós estamos para dar início a alguns projetos, e esses projetos eles só terão valor se houver a participação. Tudo que nós estamos fazendo, irmãos, é para que nós possamos nos manter unidos mesmo à distância. Então, se inscreva no nosso canal, curte as nossas mídias, compartilhe as nossas mensagens e vamos propagar juntos o Evangelho de Cristo da salvação. Nós vamos estar aqui hoje ainda novamente às 19h15 para o culto. Tá? O culto ele inicia às 19h15. Quando você entrar no canal, você vai ver uma contagem. Não se desespera, a contagem é de 5 minutos. Acabou essa contagem, que é para você conseguir se organizar. Já deixa o celular preparado quando tiver a contagem, já deixa a televisão posicionada. Após a contagem de 5 minutos, o nosso pastor aparece lindo, como sempre, trazendo o culto para nós, ainda hoje às 19h15, amém? Nossa próxima EBD vai ser no dia 24/5, domingo de manhã, no mesmo horário que começamos hoje, às 9h30 da manhã, amém? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, e eu devolvo para o nosso pastor Tiago. Deus abençoe. Bom dia. Graças a Deus. Vamos orar, encerrar esse período que estamos aqui juntos. Agradeço a participação de todos pelo Facebook, pelo YouTube, aqui pelo Google Meet. Não se esqueçam então da semana que vem o texto que vamos meditar, tá bom? Gênesis 2, a partir do verso 18. E vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã na presença dele, amém? Pai de graça, bondade e misericórdia, bendizemos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de mais uma vez estarmos reunidos, aprendendo da tua palavra, meditando no que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, sê conosco, nos ajuda nesta tarefa do ensino, ajuda também aos meus irmãos e minhas irmãs que estão com a tarefa de ouvir, aprender, aplicar junto comigo essas lições maravilhosas. Que o Senhor nos dê graça e entendimento. Nos ajuda, Senhor, a pormos em prática o que o Senhor tem nos proposto. É o nosso pedido e a nossa gratidão no nome de Jesus. Pai, antes de tudo, agradecemos por mais esse domingo, pelo dia que o Senhor tem nos proporcionado. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, debaixo da Tua presença. Que a Tua presença seja constante e notória em nossas vidas neste domingo. E nos prepara, Senhor, para o que o Senhor tem a nos ministrar à noite no culto da família. Para a glória do Teu nome é o nosso pedido e a nossa gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Aonde você estiver, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, esteja com você e sua família, agora e sempre. Quem crê diz amém aí na sua casa e quem está aqui comigo também. Amém.